Primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jizreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jizreel. Amém? Muito bem, queridos. Nós temos um texto bastante conhecido, quando Elias orou para que chovesse, depois que ficou 3 anos e meio sem chover. Eu quero tomar este texto para nós meditarmos nos dias de Elias. Creio, de todo o meu coração, que vivemos os dias de Elias. 2010. Você já parou para pensar que nós estamos em 2010? Até um tempo atrás, quando se falava em 2010, era em filme de ficção. Parecia que nós íamos chegar em 2010 com as pessoas comendo um comprimido no almoço, outro na janta, usando capacete, meio biônico, todo mundo voando com seu carrinho pelas ruas. 2010 chegou, e não é ficção. Porém, é um tempo de reflexão. A minha preocupação é que nós, por não podermos nada contra o tempo, às vezes nós despreocupamos do tempo. Nós não podemos adiantar o futuro e nem voltar ao passado. Nós só temos de presente o presente. Não temos nenhum poder sobre o tempo que virá, nem sobre o tempo que passou. E por sermos tão limitados diante do tempo, às vezes nos despreocupamos com o tempo. O povo de Deus, de uma forma geral, é assim. Pelo menos na Bíblia nós encontramos os discípulos esperando que Elias viesse, e Jesus falou: Elias já veio. Vocês estão perdidos. Eles estavam esperando, a graça já tinha raiado, Jesus já estava operando, e eles ainda estavam esperando Elias. E na verdade era João Batista na virtude, no ministério de Elias. E Jesus falou: Elias já veio e vocês já o mataram. E agora estão querendo fazer pior do que isso, matar o Filho de Deus. E ainda esperando Elias, perdidos. Então, mais de uma vez, na história do povo de Deus, o povo de Deus se confundiu com tempos e épocas, porque nós somos tão limitados diante do tempo, e porque o mundo vive um outro tempo, e porque nós estamos no mundo, e às vezes a gente se perde. O próprio Jesus, falando deste tempo, falou: tome cuidado, para que este dia não vos pegue de sobreaviso, para que as preocupações da vida não tirem o foco da sua vida. Sobreaviso, preocupações da vida, para não perder o tempo, de repente, aquele dia, aquela hora, é uma hora em que não penseis. E Elias foi um profeta comprometido com Deus num período de indiferentismo. Elias viveu numa época como essa que nós vivemos. O que Elias era para os judeus, nós somos hoje para os gentios. E para você não pensar: mas Elias era Elias e eu sou ninguém. Não, em Tiago 5, 17, 18 diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ser humano limitado, igualzinho,
No entanto, ele tinha um compromisso com Deus, que ele orou, e por causa da sua oração, por 3 anos e meio não choveu, e ele orou de novo e choveu. Então Elias, ele viveu e profetizou, ele tinha um compromisso com Deus, num período em que as pessoas não queriam se comprometer com Deus. Numa época em que eles diziam mais ou menos como se diz hoje, ó, tudo tá bom, qualquer Deus é Deus, Moloque, Baal, Jeová, um dia no templo, um dia no bosque, um dia nos altos, idolatria, Deus vivo, tudo é igual. Besteira, dividir, coisa para cá, coisa para lá. E Elias se levanta com uma mensagem diferente, dizendo, não, se Baal é Deus, então siga Baal. Não é o que Deus quer, mas Deus respeita a tal decisão. Ele não quer ser confundido com Baal. Agora, se Jeová é Deus, então vamos nos comprometer com Deus. O que é impossível é ter compromisso com deuses e querer bênção de Deus. Na quarta-feira nós tivemos uma palavra aqui intitulada Bênçãos da Fidelidade. Aprendemos que a fidelidade é a matéria-prima que Deus precisa para operar bênçãos. Fidelidade da parte de Deus, fidelidade da parte do cristão. Da parte de Deus nós sabemos que Ele é fiel, Deus não muda de ideia. Se não houver um propósito claro, divino, definido, Deus é fiel. A Bíblia fala que Deus é fiel. Do jeitinho que Ele prometeu e se comprometeu desde o Éden, está valendo até hoje, é vigente. É como se Ele tivesse se comprometido ontem ou hoje de manhã. Deus é fiel, mas nós mudamos. Nós, às vezes, queremos as bênçãos de Deus, nos comprometemos com o mundo, mas queremos as bênçãos dos céus. Não tem como, é impossível viver como se Deus não existisse e dizer, me abençoa, meu Deus. É impossível Deus fazer alguma coisa na vida da humanidade se a humanidade não cumprir com a condição de. Ainda falamos, para Deus te dar uma colheita, você precisa dar as sementes para o solo. Para fazer o pão, tem que ter o trigo. Para fazer a lança, tem que ter o aço e assim por diante. E para ter bênção, tem que ser fiel. E Elias entendeu isso e se comprometeu com Deus e pregou isso. Falou, olha, se Baal é Deus, vamos seguir Baal. Se não, vamos seguir ao Senhor. Nós não podemos ficar entre 2 caminhos. Dizer que tudo é Deus e Deus é tudo. Então ele era um profeta comprometido numa época em que as pessoas não queriam se comprometer, e eu creio que nós vemos numa época assim. Hoje as pessoas estão comprometidas com Deus como um meio para chegar ao que eles querem, mas não Deus como um alvo. Falando de um modo geral, nos incluindo, nós queremos muito a bênção de Deus e pouco Deus. Até estudamos aqui esses dias, por que Deus não opera tantos milagres? Porque os milagres rendem pouco para Deus. Quanto maior o milagre, maior é o comércio. Quanto maior é a bênção, maior é o lucro que ela gera em torno de tudo, e Deus fica mais distante. Junta tanta gente que Deus fica longe. As bênçãos de Deus nós queremos, mas o compromisso com Deus não. Então Elias, ele era um profeta com uma mensagem final para um período. Como eu já disse, a virtude do Espírito que estava na vida de Elias veio na vida de João Batista e está também na igreja nos dias de hoje, mas nem sempre nós estamos apercebidos para marcar época e temos a consciência de que somos, como cristãos, para os gentios, o mesmo que Elias era para a nação de Israel durante o período do reino dividido para as tribos do norte. Vivemos estes dias como os dias de Elias. E este texto nos oferece uma reflexão para nós entendermos como Elias, sem ter um aviso político, cultural, mas em Deus e no seu compromisso com Deus, ele teve uma percepção profética do período em que ele vivia, para viver, pregar, profetizar e colher os resultados que colheu. O texto começa dizendo, então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Diferente de agora, que nós temos bastante chuva,
Na época, você imagina uma região daquela, 3 anos e meio sem chover. Chuva, podemos traduzir sem medo de errar, como a bênção mais desejada de todos, em todos os lugares. Fome, miséria, desespero, inflação, angústia, porque 3 anos e meio sem cair uma gota do céu. Se aqui, com o clima tropical, nós não aguentamos isso, imagine lá. O desespero. E Elias, ele disse para Acabe: sobe, come e bebe. Sobe quer dizer, vai para sua casa. Não sei quanto tempo fazia que esse rei não ia para casa. Muito problema no reino. Não sei quanto tempo ele não comia. Não sei quanto tempo ele não bebia ou não dormia. Vida atribulada. Seu reino estava de pernas para o ar. Convulsionado. Tenho certeza que Elias não ouviu um trovão, não ouviu o ruído. Da onde ele tirou essa expressão? Sobe, come e bebe, ou seja, vai para casa, come, alimente-se, durma, se refaz, porque eu já percebo, uma percepção profética de que uma grande bênção estava por vir. Por que Elias teve a percepção? Porque era um período em que Elias convocou o povo para posicionar Deus ou Baal. Elias começou a pregar, teve a rejeição dos profetas de Jezabel, rainha, esposa de Acabe. Teve a batalha dos profetas, o desafio do profeta Elias com os profetas de Baal. 850 profetas morreram. Nessa batalha, foi a batalha dos profetas, a batalha contra a religiosidade, contra o indiferentismo. Elias falou: nós não podemos ver assim, dessa forma, todo mundo vai perecer. A seca já era uma punição de Deus por causa do indiferentismo. E quando ele se viu sendo tragado pelo mundo, pela idolatria, pela cultura da época, ele resolveu tomar uma posição e convidou a nação, aqui no caso o Reino do Norte, para tomar uma posição diante de Deus. Foi duramente confrontado com os profetas de Jezabel, entrou numa batalha, venceu a batalha, os profetas morreram, a seca está chegando no fim, ou seja, problemas tratados, impedimentos retirados, arrependimento declarado. Elias não teve dúvida, dizendo: vem uma chuva de bênção por aí. Percepção profética. Quando? Primeiro, posicione-se. No texto de quarta, nós encerramos o texto dizendo: não podeis servir a 2 senhores. Um dos dois vai ficar triste com você. Elias diz a mesma mensagem: Baal e Deus não dá. Nós não podemos viver como se Deus não existisse e ao entardecer dizer: Deus me abençoa. Nós não podemos nos comprometer com tudo, deixar Deus na reserva, mas em dado momento falar: não, a bênção que eu quero é de Deus. Se eu quero a bênção do mundo, me comprometo com o mundo. Se eu quero a bênção dos deuses, me comprometo com os deuses. Se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que estar comprometido com Deus. Esse indiferentismo, Deus não opera nele. Porque a fidelidade a Deus é a matéria-prima para ele abençoar o seu povo. A mensagem é: povo de Deus, Israel, assim diz o Senhor, vamos tomar uma posição. O mundo está nos engolindo. O mundo dita o nosso linguajar, o mundo dita o nosso comportamento, o mundo dita o que temos que fazer. A multidão tem uma voz e uma pressão esmagadora. Quando todo mundo faz, todo mundo é tentado a fazer. E a mensagem que levou ele a ter uma percepção profética é: vamos posicionar Deus ou qualquer outra coisa. Ainda na quarta citei o exemplo de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e na época não tinha nenhuma ordem para dar o dinheiro para os apóstolos. Mas eles estavam tão desprendidos que eles faziam isso espontaneamente. Com isso o Senhor os abençoava grandemente. Ananias e Safira não queriam dar,
mas ao mesmo tempo queria a bênção. Então resolveram mentir. Sabe o que eles queriam? Comportamento do mundo com bênção de Deus. A orientação de Pedro falou, você vendeu? Vendi. Não era seu, você não guardou para você. Não ia dar nada. Põe na gaveta, fala o que você quer. Compra o que você quiser, faça como você sentir, nenhum problema. Deus não vai te punir. Guardando não ficava para ti? Não estava no teu poder? Não era seu? Agora, por que você foi cair nessa besteira de querer a bênção de Deus com um jeitinho do mundo? Leis do reino são leis do reino, leis do mundo é leis do mundo. No mundo se faz assim. Bênçãos de Deus não são operadas com compromisso do mundo. Falou, por que você deixou Satanás encher o teu coração e mentiu o Espírito Santo? Está vendo essas pessoas que estão aqui à porta? Eles vão te sepultar. E ele caiu morto, e a esposa confirmou a mentira e morreu também. Época de indiferentismo, época difícil. Quando Elias viu que o povo tomou uma posição, quando os profetas morreram, a nação disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E fizeram isso publicamente, e se arrependeram, e fizeram um compromisso. Elias falou, vem chuva de bênção por aí. O quadro vai mudar. Então, queridos, quando nós podemos ter uma percepção de que bênçãos irão sobre a nossa vida? Temos que tomar uma posição. Se Deus, Deus. Se Deus, Deus. Esse mundo, mundo. Mas nós não podemos ficar querendo bênçãos de Deus sem compromisso com Deus. Como se fôssemos comprar alguma coisa e falar, Deus, é agora que eu preciso, nesse exato momento, está aqui, quanto custa, me abençoa. Não funciona assim. As bênçãos de Deus, elas são para o seu povo. Porque Deus está comprometido com este povo, porque este povo está comprometido com Deus. E bênção é um acordo entre duas pessoas, uma humana e uma divina. Toda bênção é condicionada. Há no mínimo crer. Mas é uma condição. Se nós não cumprirmos com a nossa condição, nós desobrigamos Deus de nos abençoar. Então, posição. Reparou o altar. Posicionaram. Reconheceram o pecado, ou seja, veio o arrependimento. Conserto com S. Reparo, arrumaram, consertou, pediu perdão, viu que está quebrado. Houve um conserto, houve um compromisso. Ele falou, agora eu já sinto que vem bênção por aí. Caminho é o mesmo. No versículo 42, diz assim, subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. E encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Elias já sentiu que a bênção da chuva estava chegando. Falou com o rei Acabe. Acabe sumiu para comer e para beber, para se refazer. É rei, é senhor, vai para o palácio. Tudo é preparado muito rapidamente. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, 532 metros, precedidos de pequenas colinas, que até hoje, que tem vias pavimentadas, ainda é um longo percurso, imagina na época de Elias. Então Elias foi lá para o cume do Carmelo, 532 metros, o ponto mais alto da terra ao seu alcance. E lá ele foi falar com Deus. Entendo por este texto que Elias tomou uma decisão baseada no seu compromisso, sem nenhuma ordem de Deus, de afastar-se da terra. O momento era se desligar da terra. É muito mais do que desligar o telefone. É um compromisso de ir para um lugar onde você não vai ser incomodado. É um lugar que poucos vão, a sós com Deus. Tomam a decisão de ficar a sós com Deus. Nos bastidores de qualquer tipo de bênção, pode observar, converse com abençoados. Peça para pessoas que têm bênçãos para contar, testemunhar para você. Você vai ver que nos bastidores da bênção há lições. Há sabedoria, há compromisso. Por quê? Porque as marcas que nós alcançamos publicamente não são diferentes
daquelas que nós temos individualmente. Às vezes nós gostamos de ser abençoados em público. É como um corredor que vai correr no dia da corrida. Sabe qual o tempo que ele vai gastar no dia da corrida? Mais ou menos aquele tempo que ele consegue no dia do treino. Se ele tem um tempo ruim no treino, ele não vai ter um tempo excelente em público. As marcas que ele tem em público são muito próximas daquela que ele tem a sós. Foi Jesus quem ensinou isso. Ele falou, olha, você quando for orar, falar com Deus, colocar as suas situações, veja que no capítulo 6, ele coloca comida, beber, vestir, riquezas do reino. Ele falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, melhore as suas marcas individuais, melhore o seu tempo. Quem se encarrega de fazer isso aparecer em público é Deus. Ele falou, teu Pai te recompensará publicamente. Elias tomou essa posição, ele foi para o ponto mais alto da terra, ou seja, ele achou um caminho para Deus, ele afastou-se da terra, ele foi para ter a comunhão com Deus. Não é a altura do Carmelo que está em destaque, mas a decisão de Elias de ter um tempo com Deus. Por quê? Por Deus, pelo tempo que vivemos. Tempo de fim, todo fim é acirrado. Toda final é disputada, não é todo mundo que chega no final. A Bíblia fala aí aos vencedores, e aquele que vencer, e no fim, a Bíblia usa a expressão, no fim, aos vencedores, ao que vencer. Ela não diz todo mundo vai vencer, todo mundo vai chegar no fim, todo mundo será vitorioso. Ela fala não, aos vencedores. Em tempo de fim, a Bíblia fala que a disputa é mais intensa. O caminho é mais perigoso. A Bíblia chega a dizer que nos últimos dias o inimigo estaria furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Atuando como nunca. Final. Época de fim. Dias de Elias. Sabendo o período que ele estava vivendo, ele toma uma posição de ir para o a sós com Deus. Quantas vezes Jesus fez isso? Porque Jesus foi um profeta que dividiu o tempo. Que profetizou marcando o fim de um período e o começo do outro. A história é antes dele e depois dele. Como Jesus fazia isso constantemente, não é uma receita que ele deu para a igreja, é um remédio que ele bebeu, é um caminho que ele andou, algo que ele praticou. Se não fosse bom, ele não teria feito. Quantas vezes dizem, a multidão foi para a sua casa, Jesus, porém, foi para o monte orar. A multidão que veio para ouvir a pregação, a mensagem, aqueles que veio para ver se ia ter curas, ter milagre, receber uma bênção, foi para casa. Jesus, porém, foi para o monte orar. Esse a sós com Deus, ele está nos bastidores da bênção de qualquer um. É o lugar que você se encurva, mas você fica maior do que quando está de pé. Elias estava lá agora no alto do monte, 532 metros acima do nível do mar. Lugar de difícil acesso. Não é todo mundo que vai lá. Posso chamar o cume do Carmelo hoje de reunião de oração. Lugar de difícil acesso, não é todo mundo que vai lá. Mesmo sendo a um quarteirão de casa. Sabe por quê? A sós com Deus. Caminho difícil. Principalmente nos dias em que vivemos. Em tempo de fim. Mais difícil ainda. Por quê? Tem muita coisa para fazer. É um mundo de coisas para fazer. Então é um lugar que nem sempre nós vamos. Para o a sós com Deus. Mas devido ao seu compromisso que ele tinha com Deus, entendendo o tempo em que ele estava vivendo, Elias foi lá cuidar das suas marcas, das suas medidas. E lá ele se curvou, colocou o seu rosto entre o joelho e foi orar. Lá no cume do Carmelo. E quando ele estava orando, ele falou para o seu moço, sobe. Por que sobe? Porque o cume do Carmelo, ele é muito grande.
e tem uma superfície ainda irregular. Pode dar para subir numa pedra aqui, na outra ali. Como eu disse, a entrada principal é precedida de pequenas colinas, mas do outro lado dessas colinas é uma encosta íngreme e dá vista para o Vale do Armagedon. Um vale enorme, mas por ali não tem acesso. É uma rocha íngreme muito alta. E ele falou para o seu moço: posicione-se e olhe para a banda do mar. Vê o que você vê. Olha para lá. Por que banda do mar? 3 anos e meio sem chuva, o único lugar que tinha água era no mar. Se Deus usar o processo simples da evaporação e precipitação, é de lá que vai vir a chuva. E mandou olhar para lá. E ele olhou para a banda do mar e não viu nada. Eu acho interessante, versículos 43 e 44, diz que ele olhou para onde o profeta estava mandando e não viu nada. É impossível não ver nada quando você olha para a direção certa. É que às vezes, não é que nós não tem nada, é que às vezes nós não olhamos para ver. Ou às vezes não tem nada ainda. Mas na direção de Deus, é impossível não ter nada. O problema é que muitas vezes nós olhamos mais para nos desobrigar. Eu já orei, eu já pedi, eu já estudei, eu já fui. Sabe aquela coisa que você faz no seu compromisso com Deus, mas ele é tão superficial que às vezes é mais para desobrigar-se do que para buscar. Você já olhou? Já olhei. O que você viu? Nada. Não. Volta. Volta. Olhou de novo, olhei. O que você viu? Nada. Volta. Vê de novo. Você olharia no mesmo lugar 7 vezes? Seja franco. Só olharia no mesmo lugar 7 vezes se você tivesse certeza que o que você está procurando está lá. Senão, não. Vamos imaginar que você perdeu a chave do seu carro em casa. E na sua concepção ela está numa gaveta. Nessa gaveta que você tem certeza que ela está lá, você vai olhar um monte de vezes. Nas outras você vai dar uma olhadela. Só por desencargo de consciência. Só para me desobrigar, para não falar que não olhei. Mas eu não vou voltar 7 vezes na mesma gaveta. Falar, já olhei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Não tem nada aqui. O que eu vou fazer pela 7ª? Aqui eu começo a perceber o coração de Elias. O que você viu lá? Nada. Impossível. Tem que ter alguma coisa. Ficou lá com o joelho no meio, com o rosto no meio do joelho, entre os joelhos. Olha de novo. Quem sabe estava cansando, né, a posição. Olha de novo. Nada. E mais um tempo. Olha de novo. Nada. Impossível. Tem que ter alguma coisa. Porque se está na direção certa, se ele teve uma percepção profética de que Deus ia fazer algo, e o concerto já aconteceu, já teve um posicionamento, reparou o altar, e agora ele estava a sós com Deus, falando com Deus, não tinha nenhuma interferência humana, nenhum impedimento maligno, nada. Se você não viu, não é porque não tem, é porque ainda não é a hora, porque você não creu, porque mudou de lugar ou desistiu da bênção. Porque na direção de Deus é impossível não ver nada. Nesta direção sempre tem algo. A orientação que eu sinto dessa palavra, na palavra de Elias, é: você já creu uma vez, não deu certo? Volta a crer. Quantas vezes? Até receber. Se ele não visse a mão na 7ª vez, talvez ele voltaria a 8ª, 9ª, 10ª, 11ª. Até quando? Até receber. Ou até ter uma orientação de Deus de que não é dessa forma. Mas na direção de Deus sempre tem algo. Nós temos que voltar a crer, a pedir, a servir, a esperar, até receber. Porque quando nós desistimos rapidamente, quem sabe Deus diz assim: olha, ele ia até receber, mas já desistiu. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo alto vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Descendo. Quem sabe a bênção já está descendo e a gente fala: Deus não fez, eu vou fazer.
Esperei um dia, não veio, vou mudar de lugar. Daniel, quando o anjo demorou 21 dias com a resposta, depois de 21 dias de atraso, o anjo encontrou Daniel no mesmo lugar que ele começou 21 dias antes. Ele não saiu do lugar que ele estava. Isso não quer dizer uma posição de corpo num determinado lugar, mas de uma posição de fé. Quando ele aplicou no seu coração, em saber do Senhor, o que ia acontecer com o seu povo no fim dos anos, ele não saiu mais deste propósito. Porque apliquei no meu coração a invocar a presença do Senhor, porque os anos do cativeiro, de quem falou o profeta Jeremias, já eram findos. E eu coloquei no meu coração de saber do Senhor o que é que vai acontecer com o seu povo no fim dos anos. E enquanto Deus não falasse, ele estava lá, ele queria saber o que ia acontecer com o seu povo. O cativeiro acabou. Era tempo de transição, era tempo de libertação, era tempo de bênção. E ele entendeu pelos livros de que o tempo era o tempo. Ele entendeu que o tempo era o tempo lendo o profeta Jeremias. E tomou uma posição, e diante de Deus, como Elias falou, não, você não viu? Volta lá, olha de novo, olha de novo, olha de novo, olha de novo. Talvez com raras exceções, temos que admitir que não somos mais assim. Sei que entre nós deve ter exceções, mas acredito que como povo de Deus, de uma forma geral, nós precisamos resgatar isso. Consertar este altar, posicionar-se no tempo em que vivemos, até termos a percepção profética do que estamos fazendo, do que está acontecendo em nossos dias. Porque Deus anda no meio do seu povo, Deus fala com o seu povo, Deus guia seu povo, Deus orienta seu povo. Nós não podemos só pensar em Deus em tempos de bênção, não, tem revelações, tem direcionamento. Tem livramentos. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem avisar o seu povo. Se nós olharmos com perseverança, com compromisso nessa direção, nós vamos ver o Senhor guiando o seu povo. Na 7ª vez, quando o moço olhou, ele viu alguma coisa. Falou, agora eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você pode imaginar, né? Uma nuvem deste tamanho. O comentário poderia ser qualquer um outro. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa expressão, por ser uma expressão bíblica, ela é bem diferente de uma muito conhecida que nós ouvimos sempre, alguém dizendo, estou vendo uma pequena luz, na onde? No fim do túnel. E alguns acrescentam, cuidado, pode ser um trem que vem de encontro. É uma expressão popular e ainda irônica. Creio que as pessoas que dizem isso, estão dizendo assim, olha, num período de escuridão, de dificuldade, estou vendo uma pequena luz, porém, pode não ser o que eu estou vendo. Não. Vamos deixar essas expressões que Deus não tem compromisso com elas para lá, e vamos ficar com essa. Vejo uma pequena nuvem. O que ele estava precisando? De chuva. Nuvem fala de chuva. Mas a chuva que ele queria era muito grande. O que ele estava vendo era uma pequena nuvem. Quando ele viu uma pequena nuvem, creio que nós temos que aprender com Elias também, porque vivemos dias como dias de Elias. Talvez se Deus fizesse isso hoje, nós diríamos, Ou diríamos o que os discípulos disseram para Jesus, quantas pessoas tem para comer? 15 mil homens, fora mulheres e crianças. Manda o povo embora, Senhor. Não dá não, tem 5 pães, aliás não tem nada. Só descobriram 5 pães e 2 peixes porque Jesus insistiu. Num primeiro momento, ele falou assim, ninguém tem nada, despede esse povo para que cada um se vire. Eles que vão chegar em casa de madrugada, vão bater na porta que tiver que bater, não tem. Mas Jesus falou, ninguém tem nada, aí dá uma procurada melhor. Aí, depois da insistência de Jesus, apareceu 5 pães e 2 peixes. Se na época de Jesus era assim, eu creio que hoje, de uma forma geral,
Nós também somos assim, olha, o que eu estou precisando, o que Deus está fazendo é muito pouco, preciso de mais. Deus tem operado, mas é como uma nuvem do tamanho da mão de um homem, perto de uma seca tremenda. Ou seja, uma bênção numa vida, mas a vida está tão desgovernada, é um terreno tão árido, está complicado em tantas áreas que a seca está maior do que a água. O problema está maior do que a solução. O profeta, quando ele ficou sabendo dessa mensagem, em vez dele desanimar, ele fez como Jesus fez com os pães. Ele passou a agir. Ele simplesmente disse: o que você está vendo? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Então corra. Rápido, rápido, corre, avisa o rei e fala para ele ir embora, senão a chuva vai pegar ele no caminho. Coisa de doido, né? Sabe que a linguagem da Bíblia, ela é meio extraterrestre mesmo, ela é meio celeste. Eu até disse esses dias aqui que o cristão, ele não deve ter medo de assumir que ele é meio extraterrestre. A Bíblia é um livro de 2 capítulos, do céu e da terra. A Bíblia fala tanto da terra quanto do céu. Tem tanta revelação do céu quanto da terra. Nós não podemos viver na terra como se o céu não tivesse nenhuma interferência sobre a nossa vida. O que faz a diferença do povo de Deus na terra é exatamente a sua conexão com o céu. E a Bíblia fala que no fim de todas as coisas, terra e céu será a mesma grei. Ou seja, mesma forma de adorar, mesmo povo, mesma igreja. Uns em corpo, outros em corpo de anjos, mas vai ser terra e céu, um lugar só. Sem separação. E às vezes nós queremos ver na terra como se o céu não tivesse nenhuma influência. A expressão de Elias nos leva a crer dizendo: tem uma nuvem do tamanho de um homem, então corra. Ou seja, Deus entrou no negócio. Deus começou a fazer algo. Se ele começou, ele vai fazer algo maravilhoso, porque Deus é grande e tudo que ele faz é grande. A gente encontra isso na Bíblia. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, sabe como começou isso? Numa sarça ardendo. Aquele povo estava esquecido, orando, clamando. Um dia Moisés também se sentindo rejeitado, desprezado. Ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. E a partir dali, de uma sarça ardendo, Deus falou com ele assim: olha, sabe o povo que está lá no Egito? O Faraó falou que não vai deixar sair? Vai sair sim. Tudo começou com uma sarça ardendo. Sabe por que o gigante tombou? Porque um dia apareceu um Davizinho ungido. Sem estatura, sem treinamento militar, sem armadura, mas tinha um fato determinante na vida dele. Algum tempo atrás na sua vida, ele foi ungido por Deus, diante de Deus, por ordem de Deus. Tem um ungido aí? Tem. Então o gigante vai cair. Tem alguém comprometido com Deus nessa batalha? Tem. De que lado ele está? Do lado de Deus. Então o gigante vai perder. De uma sarça ardente uma nação foi livre. De um Davizinho o gigante caiu. De uma virgem grávida os anjos cantaram. Por que os anjos estão cantando? Porque tem uma mulher aí desconhecida, anônima, chama Maria. Ela está grávida pelo Espírito Santo de Deus. Festa no céu, anjos cantando. Tem uma virgem grávida. Tem uma virgem grávida? Tem. Então pode louvar ao Senhor, porque o Salvador vai nascer. Deus entrou neste negócio. Deus se comprometeu. Chegou o tempo de Deus cumprir a palavra. É uma virgem grávida, é um pouco de farinha, é um pouco de azeite, é 5 pães e 2 peixes, e em seguida vem uma ordem. Olha direito aí, o que tem? A mulher olhou e falou: tem um bocadinho de farinha. Então fecha a porta, assim diz o Senhor, não vai acabar a farinha. O que você tem? Um bocadinho de azeite. Assim diz o Senhor. Vai, pede vasos vazios, não pouco, enche todos eles.
Se tem um pouco e está diante de Deus, ou seja, se Deus já deu uma percepção profética, se Deus já deu uma palavra, se Deus já deu um direcionamento, se Deus já entrou na causa, então descansa, louve e adore, porque Deus não conhece derrota. Nós às vezes perdemos porque não temos este compromisso que Deus tem conosco. Deus está comprometido com a sua palavra e com o seu povo, e às vezes nós não conseguimos nos comprometer na mesma proporção. 5 pães e 2 peixes. Sabe qual foi a palavra? Mande o povo se assentar para o jantar. Agrupa esse povo aí de 100 em 100, 50 em 50, 100 em 100, 50 em 50, 5 pães e 2 peixes. Põe o povo para sentar. Faz pequenas congregações que daqui a pouquinho o jantar ou o lanche vai ser servido. Mas vocês não disseram que não tinha nada? Não é que não tinha nada, tinha pouco. Por acaso tem pouco com Deus? Não me lembro de Jesus ter pegado o pão e falado, Senhor, é pouco. Deus sempre manda o que dá. Nós é que não conseguimos perceber isso. Deus sempre manda o que dá. Falta nós aprendermos com Jesus a agradecer. Ele pegou o pão, ergueu para o céu e falou, Deus, se o Senhor mandou 5 pães, é porque 5 pães dá. Se o Senhor tivesse mandado 4, 4 daria. Se o Senhor tivesse mandado 3, 3 daria. Ou então o Senhor poderia fazer chover maná do céu, como alimentou Israel por 40 anos no deserto. Se Deus estiver na causa, dá. Não tem pouco com Deus. Uma grávida, 5 pães. Ele disse, 2 ou 3 no meu nome. Quando vocês forem reunir na terra, agora a gente vai se reunir em todos os lugares, em qualquer momento. Não tem mais que ir em Jerusalém para adorar. Não tem mais que pegar o sumo sacerdote uma vez por ano e atravessar o Santo dos Santos. Não, Deus agora visitou o seu povo. Jesus venceu a morte. O Espírito Santo veio. Ele está disponível. E em qualquer lugar que você estiver, se tiver 2 ou 3, conta comigo. Ponha eu no número, estou no meio. Se tiver 2, eu sou o terceiro. Se tiver 3, eu sou o quarto. Se tiver 5, eu sou o sexto. Eu estou entre vós. Foram jogados 3 moços na fornalha e foram vistos 4. E alguém disse, e o semblante do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Estava com eles lá. Jesus disse 2 ou 3. O centurião disse uma palavra só. A mulher do fluxo de sangue disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes. Tinha um homem inocente na cruz, tinha um túmulo vazio. São pequenas coisas que Deus está comprometidas com ela, mas a partir delas veio mensagem que marca períodos na história da humanidade. Tem uma virgem grávida? Pode louvar a Deus, o Salvador nasceu. Tem um túmulo vazio? Pode louvar a Deus, os cristãos vão ressuscitar. A morte perdeu, Jesus venceu, a vida venceu a morte. Versículo 45, para a gente encerrar, diz, dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Veja que os céus estão sempre prontos. Num curto espaço de tempo, os céus responderam àquilo que se fez na terra. Olha que interessante. Pai nosso que estais, na onde? Seja feita a sua vontade, assim, na terra como no céu. É raro aí, tinha que ser assim no céu como na terra. Céu é céu, terra é terra. Terra está sob maldição. Não tem nada errado aí não. É que o reino dos céus começa na terra. João Batista começou dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Ele falou, o reino dos céus na terra sempre existiu. Não, chegou agora o reino dos céus na terra. Jesus começou pregando dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Quando a terra se compromete, os céus respondem. Tudo aquilo que ligardes na terra, já foi ligado no céu. Se vocês aí na terra tomaram uma decisão, quem é Deus aí? Baal ou Deus? É Jeová. Vamos nos comprometer com Jeová? Vamos posicionar? Vamos consertar? Vamos fazer? Os céus respondem.
Os céus ficam blindados quando às vezes nós não nos comprometemos com o céu. Vivemos no mundo e queremos bênção de Deus. Aí Jesus disse, não dá para servir Deus e Mamon. Não dá para servir a dois senhores. Povo de Deus, posicione-se. Quando eles se posicionaram, aí rapidamente aquela nuvem do tamanho da mão de um homem agora encobriu todo o céu. O céu está sempre pronto. O céu sempre responde. Lembra da pesca milagrosa? Não tinha peixe. Pescou a noite toda, não apanhou nada, não tinha peixe. Mas de repente uma palavra, lança a rede do lado direito do barco. Era uma palavra do céu, uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus. E eles disseram, Senhor, a gente já trabalhou a noite toda, não tem peixe aí. Mas sobre a tua palavra, vou atender o céu. Se dependesse da minha decisão de terra, como profissional não pescaria mais hoje, não tem peixe. Mas agora vou atender o céu, sobre a tua palavra lançarei a rede. Tinha 156 grandes peixes ali debaixo do barco deles. Quando nós da terra nos comprometemos, o céu responde. Teve uma época que só tinha grãos no Egito. E a terra não pereceu de fome por causa de 7 anos de seca, porque tinha alguém do céu lá no Egito, José. E só tinha grãos no Egito, e todo mundo foi comprar no Egito. E sabe por que tinha grãos lá? Porque antes da seca veio a palavra de Deus, veio a revelação de Deus, tudo através de José. Israel viveu no deserto comendo maná. Sabe por que tinha maná no deserto? Porque tinha gente que o céu estava comprometido com eles lá. Não se tem notícia de cair maná num lugar onde não estava o povo de Deus. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Onde estiver 2 ou 3 na terra, comprometidos com o céu, ali é em potencial um lugar de bênção. Ali é um lugar de bênção. A bênção não está em um lugar para a gente ir. A bênção acontece em um lugar em que a gente está. Jesus disse, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem. É o sinal que nos segue, não é a gente que segue o sinal. Num curto espaço de tempo, os céus responderam, a igreja está na terra, mas ela está em sintonia com o céu. Se ela comprometer-se, se ela reparar o altar, se ela se dedicar, se ela entender que vivemos tempos de Elias, com certeza os céus responderão ao nosso compromisso. Amém? E para encerrar, olha que versículo interessante, 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Você sabe do que Acabe estava? Rei não anda a pé, rei anda em carruagem. Temos aqui um milagre da provisão de Deus, fazendo Elias ser sustentado por sua mão. Fala, veio a mão de Deus sobre Elias, e ele correu 25 quilômetros aproximadamente, na frente do rei, em alta velocidade, que estava na sua carruagem. E chegou em Jezreel, na frente do rei. Sabe por quê? Porque veio a mão do Senhor sobre Elias. Era a última tentativa de Deus, através do seu profeta, convencer Acabe a decidir. A pergunta é, se é Deus ou é Baal? E Acabe, no meio dessa confusão toda, não tinha chovido ainda, seu reino convulsionado, problemas de toda sorte, agora seu reino perdeu 850 profetas, tudo está muito confuso, e o profeta foi para o Carmelo e mandou orar, e os céus enegreceu, e a chuva está vindo, e o profeta corre na frente dele à entrada da cidade, e para diante dele, confirmando o milagre. Dizendo, olha, nessa batalha pelo indiferentismo, Deus venceu. Contra o indiferentismo, Deus venceu. Problema da seca, Deus está resolvendo. Acabe tem a sua última oportunidade, como se Deus estivesse dizendo para ele, mude de lado. Vem para Deus, abandona Baal.
Você é rei de Israel, você não é rei assírio. Você não é gentio. Isso é uma anomalia, cristão comprometido com deuses, comprometido com o mundo, com outros compromissos. Isso é uma anormalidade no reino. A misericórdia de Deus sobre Acabe faz Elias prevalecer numa corrida de 25 quilômetros, chega diante dele e convida ele. Mas, infelizmente, ele correu e foi contar para sua mulher tudo o que tinha acontecido. E ela convenceu de que a melhor coisa a fazer era matar Elias. E uma sentença de morte foi decretada sobre Elias. Acabe morreu, Jezabel morreu e Elias não morreu. Não se mata quem Deus quer dar vida. Não se destrói quem Deus quer dar vitória. Quem se posicionar contra Deus, contra o seu povo, contra a sua palavra, só tem um destino: perder. Quem aceitar o convite de Elias, olhe de novo, olhe de novo, olhe de novo, ore de novo, creia de novo, sirva de novo, busque de novo. Deus é Deus. É impossível não ver nada em Deus. É impossível não ter nada em Deus. Deve ter alguma coisa errada com a nossa oração, com a nossa adoração, com o nosso método, com a nossa igreja, com a nossa visão, com a nossa forma. Tem alguma coisa errada em nós. Vamos fazer quantas vezes tivermos que fazer. Vamos por a sós. Vamos encurvar, vamos comprometer, vamos reparar, vamos orar, vamos arrepender. Mas na direção de Deus tem algo para o seu povo na terra. Que pena que Acabe não aceitou o convite, mas eu creio que nós podemos aceitar, porque nós temos que passar por lado de Deus e nos comprometer com Deus, porque com Cristo é vencer ou vencer. Deus não conhece derrota. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.